glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia, eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui. Agradeço a vida dos pastores por confiar este altar, este lugar onde o Senhor é reverenciado, onde tem zelo da presença do Senhor. E antes de começar, eu quero liberar uma palavra para vocês. Antes de começar a entrar na palavra, eu quero liberar o Salmo 113 sobre essa casa, sobre esse povo, sobre as nossas vidas. Que o Salmo 113, lá no versículo 5, diz assim: quem é como o nosso Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, que se encurva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar como príncipes, sim, como príncipes do Senhor, do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Nós podemos contemplar a grandeza de Deus nesses salmos, quando a palavra diz que Ele se encurva para ver o que está nos céus e para ver o que está na terra. Nós sabemos que Deus habita no mais altos céus, os céus dos céus, e Ele é tão grande que Ele se encurva para ver o que está no céu, ali no seu reino, e para ver o que está na terra. Isso quer dizer que nada passa despercebido aos olhos do Todo-Poderoso. Você que está aqui nessa noite, você não passa despercebida diante dos olhos do Todo-Poderoso. Aleluia. E eu quero compartilhar algo nesta noite que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu falo assim: Senhor Deus, eu não quero dizer nada que eu não esteja vivendo, porque quando a gente vive, a gente tem autoridade para falar, tem autoridade para ministrar. Eu falei: Pai, eu não quero simplesmente estudar uma boa palavra e simplesmente liberar para a igreja uma palavra que seja morta, mas a palavra de Deus, ela é viva, e ela tem que ser viva, começando naquele que carrega a palavra de Deus. Eu não posso ser um instrumento morto e mentiroso diante do meu, não só no altar, mas na minha casa, dentro da minha casa, aonde eu estiver. Eu tenho que ser um testemunho vivo que carrega o Espírito de vida do Senhor. E nessa noite eu quero falar um pouco do que o Senhor tem ministrado no meu coração. Irmãos, eu tenho alguns anos de convertida. Eu tenho 39 anos de idade. Eu me converti aos 20 anos de idade. Mas eu posso contar algo para vocês, que vocês puderem sentar. Eu quero, antes de falar, deixa eu pedir algo ao Senhor. Espírito Santo, querido amigo, Deus da minha alma, Deus da minha vida, eu te adoro, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa, ó Senhor Deus. E eu quero pedir ao Senhor mais uma vez: toma o teu lugar aqui, Jesus. Nós não somos nada, Pai. Eu olho para cada um de nós aqui, Pai. Nós somos tão pequenos, Pai, tão pequenos, mas somos tão amados por Ti, Senhor, e tão dependentes do Senhor. E quero pedir ao Senhor: fale através de mim neste lugar, Senhor. Que eu não venha falar nada da minha alma, Senhor, nada de mim, mas que eu venha falar aquilo que o Teu Espírito quer dizer à igreja, Pai. Por isso eu me submeto ao ministério do Espírito Santo. Eu me submeto à Tua palavra, Pai, e fala com o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma coisa, eu sempre falo ao Senhor: Deus, que eu nunca chegue diante da Tua presença com o coração duro e com os olhos secos. Quando eu estou orando a Deus, que eu estou muito... Tem dia que a gente está orando e não sente nada, né? Só eu não, né? Mas tem dia que você chora, você sente a presença de Deus. E eu falo assim: Senhor, não me deixe, Pai, é tão ruim, Pai, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está aqui, mas é tão ruim quando eu não estou quebrantada. Então não me deixe, obrigada, irmã, não me deixe, Pai, jamais chegar diante da Tua presença com os olhos secos e meu coração duro. Eu quero Te sentir. E um sinal que eu estou sentindo a Tua presença, é quando eu começo a chorar, quando eu começo o coração, ficar aquele coração doendo, né? Doendo de amor ali. É tão bom. E eu tenho eu me converti aos 20 anos, então eu tenho o quê? Quase 20 anos de convertida, né?
Mas sabe o que eu tenho? Vou falar um segredo, não conta para ninguém não, tá? Parece que eu sou convertida tem pouco tempo. Porque a palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a sensação que eu tenho é que eu sou crente, parece que estou conhecendo o Senhor de pouco tempo para cá. Mas sabe por quê? A gente vai amadurecendo em Deus. A nossa caminhada vai sendo de um degrau de glória a outro degrau de glória. A palavra diz que todos os dias nós somos aperfeiçoados até atingirmos a estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. E a impressão que eu tenho é que eu tô convertendo agora, que eu estou aprendendo agora. Mas é porque de uns tempos para cá, o Senhor tem falado tanta coisa no meu coração, tem me despertado tanto. E principalmente do ano passado para cá, eu sempre fui aquela menina assim que depois eu vou ter a oportunidade de contar meu testemunho. Não dá para falar tudo hoje porque é muita coisa, mas o meu testemunho é um testemunho muito forte. Eu vim do mundão da música, eu cantava no mundo, e a minha história é bem longa. Mas e de um tempo eu sempre fui assim, 880. Quando eu estava no mundo, eu era do mundo mesmo. Obrigada. Mas quando eu converti ao Senhor, eu converti mesmo. Eu queria a santidade, a glória de Deus. Eu não queria namorar qualquer um. Eu me converti com 20 para 21 anos. Eu queria casar, eu não queria brincadeira. Eu me juntava com os jovens da igreja, que era o povo que era crente mesmo, que ia para o monte, que ia orar. Eu queria andar com esse povo. E eu lembro que eu fui me embolar lá na igreja, lá com os irmãos da libertação, que eu queria andar com esse povo de Deus, sabe? E eu grudava nesse povo e eu me converti. Então eu fui muito assim intensa também para as coisas do Senhor. Eu vivi intensa no mundo, mas no Senhor eu fui para o Senhor muito intensa. E eu sempre amei muito o Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Só que de um tempo para cá, Deus falou assim: olha, há tempo para todas as coisas. Você veio para os Estados Unidos, você teve suas filhas, e as suas filhas agora já estão crescendo, e chegou o tempo de você agora trabalhar e se dedicar mais a mim. Eu falei assim: oh Senhor, é tão difícil, a gente se sente tão pequeno, tão incapaz. Mas eu posso te falar uma coisa? Tem alguém aqui que se sente tão pequeno, tão incapaz? Será que é só eu? Você se sente um improvável, uma improvável? Sente? Fala a verdade, sente? Então é você mesmo que Deus quer. É você mesmo que Deus está chamando. É você mesmo que Deus vai usar. Porque quem se acha preparado demais, aí não cabe Deus, porque já está cheio de si. Mas quando você se sente pequeno e sabe que você por você mesmo você não consegue, aí Deus fala assim: aí tem lugar então para eu entrar, tem espaço para eu usar. E é desse jeito que Deus faz com os seus servos. E de um tempo para cá, especificamente o ano passado, Deus tem me ministrado algo assim na minha vida. Tem virado uma página assim nova na minha vida, escrito uma página em branco, e Ele está começando a escrever. E Deus fala assim: Simone, olha para as pessoas, olha para a igreja, sem julgar ninguém, mas olha ao seu redor. As pessoas estão muito distraídas, e você também está. As pessoas, Simone, vocês estão muito preocupados com a terra, com o que vai acontecer amanhã, com o cenário que nós estamos vivendo. Estamos muito distraídos, é com rede social, é com o trabalho, é com tantas coisas. A gente fala que é só na América, mas é no mundo inteiro está assim. No mundo inteiro está assim. Porque esses são os últimos dias. Os últimos dias, a palavra diz que seriam tenebrosos. Mas para aquele que permanecer no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, o que acontece? Ele o quê? Ele descansa. Ele descansa. Debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, Ele descansa. Jesus falou assim: ó Israel, como eu queria juntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. É assim que Deus quer fazer conosco, em meio às grandes notícias e tantas coisas. Aí Deus falou comigo assim: Simone, você e o meu povo está muito distraído. Eu falei assim: oh Deus, aquilo me deu um aperto no coração.
E eu já estava querendo fazer algumas coisas com Deus, algumas loucuras com Deus. Mas sabe quando você fala assim, eu vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã. Aí Deus está falando com você, pedindo algumas renúncias, pedindo um posicionamento, pedindo um novo tempo, um novo posicionamento de oração, sabe? E a gente vai procrastinando, amanhã eu faço, semana que vem eu vou começar um jejum. Semana que vem eu vou começar a ler a Bíblia todo dia. Semana que vem eu vou começar a separar um tempo para orar para Deus. Vou tirar um momento do meu dia. E é sempre assim. E aí o dia vai passando, a gente vai vivendo como se a gente nunca fosse morrer. A gente vai vivendo como se a vida é só essa, terrena. E as coisas vão passando. E o tempo vai passando. E as coisas podem acontecer de maneira que a gente não espera. E a gente está cada dia mais longe do Senhor. Não, Deus, Senhor Deus, eu estou tão cansado hoje, estou tão cansado. Você chega em casa, naquela correria toda, janta, toma um banho, deita e dorme. Acorda amanhã de novo, meu Deus, está no horário, eu tenho que ir. E aquela correria de novo, e a vida está sendo assim, e o tempo está passando assim, e as coisas de Deus têm ficado para trás. Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Mateus. Aleluia. Oh, Rabaxê, Querebedehas, Orialabás. Aleluia, aleluia. A partir do versículo 25. Mateus 6, 25. A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, se é Jesus dizendo, não andeis cuidadosos e ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, mesmo em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentis procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí frisa nesse versículo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui em Mateus, Jesus nos ensina sobre não se preocupar com as necessidades básicas, como comida, vestuário. E Ele diz que a vida é mais do que isso. E que Deus, Ele cuida dos passarinhos, das flores e muito mais de nós. Ele nos convida a não vivermos ansiosos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós confiando e fazendo dessa forma, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Porque quando você coloca a sua justiça, a sua confiança em Deus, Deus Ele supre. Mas o que é mais importante é que o que Deus tem para nós é muito mais do que suprir a minha e a sua necessidade. É muito além. Deus não é só aquele Deus supridor que atende a minha e a sua necessidade. Existe algo muito além
um propósito muito maior que Deus tem para mim e para a sua vida, do que só suprir as nossas necessidades. Aleluia. O ponto central aqui é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que eu quero falar um pouco. Lá em Salmos, não precisa abrir, fala assim, Salmo 37 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Filipenses 4 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo levem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Provérbios 3 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não apoie no seu próprio entendimento. Aleluia, aleluia. O que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses últimos dias? Exatamente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus falou algo comigo especificamente no dia 1º de janeiro. Tivemos a virada do ano na nossa igreja, e eu fui para casa, nós fomos para casa, e aconteceu algo comigo que me fez assim, sabe quando Deus às vezes permite alguma coisa, situação na sua vida e na minha vida, só para a gente aprender a depender dEle? E eu já estava nessa intenção no meu coração assim, o Senhor falando: eu preciso dedicar mais a minha vida do secreto. Deus quer falar agora, hoje, sobre a vida do secreto. E Deus falou comigo assim: filha, sabe por que as pessoas estão sofrendo tanto hoje, os meus filhos? Porque eles não estão buscando a minha face como deveriam. E eu disse: Senhor. Ele falou assim: por que você está sofrendo? Porque você não está buscando a minha face como você deveria. E aconteceu uma situação comigo que me preocupou nesse dia. Não vou entrar em detalhes, mas me preocupou. E em questão da minha saúde, só para às vezes o irmão não pensar uma coisa ou outra, em questão da minha saúde. E eu chorei tanto nesta noite, no dia 1º, pensa na virada do ano, hein? E eu chorei tanto, eu falei assim: Senhor. Aí já vem tanta coisa na mente, isso pode ser um câncer, pode ser alguma coisa. Eu chorei, falei: Senhor, agora que eu estou despertando mais e estou com tanta fome, tanta sede, entendendo o quanto eu preciso da Tua presença, o quanto o Senhor é o meu bem mais precioso, o quanto eu quero caminhar contigo, andar contigo, depender do Senhor verdadeiramente. E estou passando por essa situação, Senhor Deus, como Jesus, como? Comigo foi na saúde, mas com você talvez seja uma outra situação que você esteja passando. E eu falei assim: Senhor Deus, eu quero ver minhas filhas crescerem, Jesus. Pai, eu estou num momento tão maravilhoso de comunhão com o Senhor, que eu tô tendo um tempo de revelação da Tua face. Eu quero juntar tesouros nos céus, Pai. Não é hora, Pai, de eu ficar doente, Jesus, não é hora, Senhor. E Deus começou a me levar na palavra, sabe? E Deus começou a me ensinar. Através disso Deus começou a me passear na palavra dele, me falando sobre a herança que eu tenho em Cristo Jesus. E Deus me levou lá para Isaías 53, que fala que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas doenças, Ele levou sobre si. E no final desse versículo diz: e pelas suas pisaduras eu sou sarado. E isso, irmãos, me fez Deus usou isso para me levar para um espremer de Deus. Eu falo assim: Deus, meu Deus, como que a gente é tão pequeno, a gente não é nada, porque eu estou aqui agora, Senhor Deus, me despida diante da Tua presença, porque eu não tenho nada a não ser o Senhor. Eu não tenho ninguém, meu marido, minhas filhas. Se eu tiver alguma condição financeira, nada pode me ajudar. Se eu estiver doente, Senhor Deus, o único não é médico, é medicina, porque é algo tão sério que só o Senhor pode fazer algo por mim, Jesus. E aquilo me levou para um lugar muito profundo em Deus, irmãos. Algo que eu já estava vindo, sabe? Aquele trabalhar de Deus lá atrás. E eu comecei num processo de oração, de compromisso de oração com Deus,
de me posicionar em jejum. Aí eu falei, aí o Senhor falando assim, tá vendo? Que quando você precisa, você tem tempo, você tem força. Porque às vezes a gente dá muita desculpa para Deus. Senhor Deus, eu estou passando, meu marido foi preso, a minha esposa foi presa, pai, essa imigração, estou falando do caso que a gente está passando, das circunstâncias atuais, a imigração está aí, Senhor Deus, eu não tenho documento, eu não sei o que eu faço, Senhor Deus, eu não sei se eu vou para o Brasil, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu junto dinheiro ou se eu invisto, eu não sei o que eu faço. Às vezes a sua situação é outra, também é na saúde, seja o que for, a gente está tão desesperado, que a gente esquece do autor e consumador da nossa fé. A gente esquece da fonte inesgotável, aonde nós temos todas as respostas. Todas as respostas, sim, porque às vezes a resposta de Deus é um não e é resposta. Às vezes Deus está calado, também é uma resposta. E se for um sim, também é uma resposta. E a gente quer resolver tanto na nossa força, é com o advogado, é pedindo conselho para um, é para outro. Tudo bem que na multidão de conselhos há sabedoria, mas passa, a gente não aconselha a Deus. Não vai para o secreto. Irmãos, e eu sempre gostei de orar, mas eu comecei um tempo diferente. E eu comecei a priorizar o reino de Deus, a priorizar o Senhor. E eu comecei a ir para o meu secreto e falar. E aí, o secreto é um lugar que você pode falar com Deus. Você pode abrir o seu coração, rasga o seu coração. Gente, secreto com Deus é você abrir a sua boca e falar tudo que está aí dentro, de ruim, de bom, de preocupação, de necessidade. Deus é o seu Pai, Ele não te acusa, Ele não vai te apontar o dedo, Ele não vai chegar perto de você. Nossa, que absurdo! Não, é o lugar onde você se dispe diante do Senhor, você se enudece, você fala, você abre o seu coração. Esse lugar, Deus está ansioso. Quando eu comecei isso, Deus começou a falar comigo, pastores. Deus me entregava a palavra e eu ali orava, eu rendia o meu coração. Eu não estava ali por interesse, porque me veio uma fome tão grande de Deus, uma necessidade. Pai, Tu és a minha fonte inesgotável. Para onde irei eu se só Tu tens palavras de vida eterna? Eu falo que na oração a gente encontra a solução para todas as coisas. Ah, se nós orássemos de verdade, se nós buscássemos a Deus, a gente não sofreria tanto, a gente não ficaria tão angustiado. Deus está pronto, Deus está aqui de braços abertos para mim e para você, mas a gente prefere chorar, murmurar, ficar distante, dormir, acordar, trabalhar e se preocupar, mas não vai para o secreto, não vai para o joelho. Eu falo que o joelho, a oração ainda é um método, ainda é a maneira, ainda é o caminho de nos comunicarmos com Deus. E se eu e você não falarmos com Ele, Ele não vai ouvir. Mas Deus é onisciente, Deus é onipresente, queridos. Deus é um Deus educado. Se você não o procura, Ele pode até te livrar ali, te guardar ali, mas Ele vai ficar ali te respeitando. Já pensou, pastor, eu ficar atrás da menina, eu nem conheço ela ali, eu vou ficar atrás dela toda, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E ela não me conhece. Mas um momento, vai ter um momento que ela vai querer me ouvir, ela vai querer falar. Eu vou conversar com ela, a gente vai se conhecer. E a Bíblia fala assim: batei e abri-se-vos-á, buscai e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, de todo o seu coração. Busque a Deus, busque ao Senhor. Está passando luta no seu casamento? Está passando? Já experimentou ir para o seu quarto todo dia? Já experimentou ir para o seu quarto e rasgar o seu coração diante de Deus? Mas não com interesse, tá? Não é interesse, é relacionamento. Deus não é religião. Religião tem, o mundo está cheio aí fora, cheio de religião e cheio de religiosos. Deus não quer que você seja um religioso. Deus não quer que você seja uma religiosa. Deus quer que você seja amigo, servo,
filho. A gente sofre muito, porque a gente, não ora. Não sei vocês, mas a gente ouve tantas histórias de homens e mulheres de Deus, que testemunharam coisas extraordinárias, através do poder da oração. E por que a gente não vê mais isso na nossa vida? O problema está em Deus? Deus mudou? Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Nós é quem mudamos. É nós a quem viramos as costas para Deus. Eu falo, irmãos, que a resposta de todas as coisas estão na palavra que a gente se alimenta e no joelho que a gente dobra. Deus, Ele tem poder. Ele não perdeu o poder dele. Deus ainda tem poder. Vou repetir, Ele não perdeu o seu poder. Aleluia. Eu não quero, irmão, só crer na palavra de Deus. Eu não quero só crer, porque você às vezes vem aqui hoje e crê. Amém, eu creio. Mas eu quero ver e experimentar da palavra de Deus. Deus tem me dito isso. Eu falo assim, Jesus, eu tenho lido a palavra, eu amo a palavra. Eu falo assim, meu Deus, uau, que palavra poderosa. E o Senhor está assim. Mas não só creia e ame a minha palavra, pratique-a, viva, permita que ela se manifeste, que ela tome forma na sua vida, que ela se materialize na sua vida. Eu falo assim, meu Deus, me ensina, Jesus, me ensina, Senhor Deus. Deus, Ele se torna o nosso provedor quando priorizamos o reino. As outras necessidades também são supridas por Deus. Porque quando nós priorizamos a Deus, nós aprendemos a confiar nele. Quando buscamos a Deus, desenvolvemos uma confiança diária de que Ele cuida de cada detalhe. E é verdade. Quando você todos os dias tira um tempo para orar, você chega, vamos supor que você chegou do seu trabalho em casa, você come ali uma janta, você toma um banho e você vai para o seu quarto, a esposa vai para outro lugar, ou acorda mais cedo e tire um tempo. Eu quero desafiar os irmãos aqui. Oh glória. Comece a fazer isso durante uma semana, ou de manhã ou à noite. Separe um tempo para você orar ao Senhor. Lê um versículo, tá bom, um versículo. Comece com um versículo da palavra de Deus. E bote o seu joelho no chão e fala assim, Senhor Deus, eu estou aqui, é com as suas palavras, tá? Não é palavras bonitas, Deus não está nem aí para isso. Deus está aí com o seu coração, com a sinceridade da sua alma. E você coloca o seu joelho no chão e diz, Senhor, eu estou aqui, Pai. Primeiro porque eu quero te conhecer, Senhor. E aí você rasga o seu coração, irmãos. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Eu, como diz minha mãe, eu mudo o meu nome para outro nome. Se uma semana, se você fizer isso, algo não vai mudar na sua vida. Algo vai mudar na sua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque eu estou pregando sobre um Deus que é vivo. A palavra de Deus ainda é viva. Ela ainda é eficaz. Ela ainda é poderosa na minha e na sua vida. Nós precisamos tomar posse daquilo que é meu e seu. Olha, a palavra diz que Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele foi consumido nele toda maldição, toda morte. Ele conquistou tudo para nós, a vida eterna, o perdão. Ele nos reconciliou com Deus, mas juntamente com Ele, nós recebemos a herança de filhos de Deus. A palavra do Senhor que diz que por meio de Jesus Cristo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já são nossas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Em Efésios 2 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A palavra diz que Ele está assentado acima de principado, governo, potestade, todo nome que se nomeia, todo governo, Ele está assentado. E nós como igreja diz que nós estamos assentados com Ele. Se nós estamos assentados com Cristo, irmãos, todos esses governos estão debaixo dos nossos pés. A gente perece por não conhecer a palavra de Deus, porque se eu e você conhecêssemos a palavra de Deus, a gente não seria escravos de nada, escravos do nosso sentimento, escravo da dúvida, escravo do medo, ou seja lá o que for. Nós não seríamos escravos, mas nós seríamos dependentes e confiantes na palavra de Deus que não muda, do Deus que criou os céus e a terra.
Gente, alguém aqui já viu algum vídeo na internet que a pessoa está lá na grama lá e vai dando zoom, 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 aí mostra o planeta Terra, aí vai dando mais um zoom, aí o planeta vai ficando pequenininho, mostra o sistema solar e vai sumindo, e daqui a pouco mostra as galáxias, aí a gente vê que a gente é uma poeira. Nós somos uma poeira no meio do nada. Alguém já viu um vídeo assim? Se não, pesquisa lá que sua fé vai aumentar. Nós somos uma poeira no meio desse universo gigantesco. Mas você é uma poeirinha tão amada, tão amado, que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou no nosso meio e fez homem por causa de mim, de você. E você acha que Deus nos fez para sermos miseráveis nessa terra? Estamos sujeitos a passar por muitas coisas, mas permanecer nelas não. Lembra que a palavra diz que se passarmos pelo fogo, ele não vai te queimar, nas águas não vão te submergir. Deus, ele se responsabiliza por prover, proteger e guiar quem coloca o seu reino em primeiro lugar, demonstrando um cuidado paternal que elimina a ansiedade sobre o amanhã. Aleluia. A palavra de Deus lá em Filipenses 4, Paulo afirma que Deus suprirá todas as nossas necessidades. O foco é a necessidade. E 1 Pedro 5,7 diz que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre Ele, como? Orando, buscando a Ele, estando aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Deus assume a responsabilidade quando transferimos o peso para Ele. Orar é quando você está sobrecarregado e você ali no seu secreto fala assim: Senhor Deus, eu não estou aguentando mais o peso dessa situação, eu transfiro esse peso para o Senhor. E eu pego o teu peso, o fardo que é leve, a palavra do Senhor diz. Você sai do quarto, até respirando mais leve, sabendo que o seu problema está na mão certa, que a sua dificuldade, o desafio que você está passando está na mão certa, na mão do Senhor. O ser humano deve fazer a sua parte, que é trabalhar, estudar, mas acima de tudo buscar a Deus. E Deus assume a responsabilidade pelo seu sustento. É uma troca de ansiedade pela fé no seu Deus. Eu vou dar alguns exemplos aqui de homens e mulheres que confiou no Senhor, lá na palavra do Senhor. Moisés, ele confiou em Deus para libertar o povo do Egito. Ruth, mesmo que viúva, confiou em Deus e foi recompensada ao se tornar bisavó de Davi. Daniel, que mesmo na cova dos leões, confiou em Deus e foi salvo. E Ana, mãe de Samuel, que confiou em Deus na sua espera e teve um filho. Esses são exemplos poderosos de fé que trouxe grande transformação para esse povo. Mas se você olhar para eles, você vê que eles não ficaram de braços cruzados esperando Deus agir. Eles foram, bateram. A palavra diz que Ana ia para o templo chorar. Ela ajoelhava, chorava diante do Senhor, quase o dia todo no templo. O sacerdote achava que ela estava bêbada, mas ela estava clamando, buscando misericórdia e o favor de Deus, até que o Senhor, ela achou o favor de Deus e gerou e deu à luz a Samuel, um grande profeta de Israel. Moisés, quando Deus chamou Moisés, ele podia dizer assim, ele até tentou fugir, como nós fazemos muitas das vezes, mas a chamada, o que Deus tinha na vida dele era muito maior do que as suas limitações. Ele era limitado. Talvez você está aqui nessa noite, se sente tão limitado, improvável, mas Deus, o mesmo Deus que chamou Moisés, Ele chama você nessa noite, Ele conta com você nessa noite. O problema é que a gente não consulta a Deus, a gente quer viver por nossa força, a nossa vontade. Vou contar um exemplo aqui, um exemplo verídico. Um jovem que ele era do ocultismo, ele veio do candomblé, e ele se converteu, e ele conta que ele não fazia nada, não podia fazer nada sem consultar os guias dele. Ele não podia comprar nenhuma roupa sem consultar os guias dele. Ele não podia arrumar uma namorada sem consultar o guia dele. Tudo o que ele fazia, ele tinha que consultar se os guias permitiam ou não.
E a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Aí eu te pergunto, você consulta a Deus para tomar qualquer decisão que você faz? Senhor, eu compro, o que o Senhor acha? Eu vendo? Senhor, eu vou? Eu não vou? Eu faço esse negócio? Eu não faço? Eu caso? Eu não caso? A gente não pergunta a Deus, não consulta. Sabe por quê? Porque a gente não tem o costume, a dedicação de orar ao Senhor. A gente vem à igreja, a gente adora, gosta de ouvir um hino, uma boa palavra, mas muitas das vezes nós somos religiosos e não filhos. É doído dizer isso, mas é verdade, irmãos. E eu vou falar mais. Jesus está voltando. A Bíblia fala que se esperarmos por Cristo só nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Porque Cristo não é só para esta vida, irmãos. Se você abrir os seus olhos e pensar um pouquinho, o que é 80 anos para você? O que é 90 anos? Vamos dizer 100 anos, quem vive muito, comparado com a eternidade. Nós estamos muito apegados com essa terra. Nós estamos muito apegados com o que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar, para onde que eu vou, se eu fico, se eu fecho, a gente está muito preocupado com tudo que está aí, ó. Mas se a gente estivéssemos alicerçados na oração, na vida com Deus, a gente não ficaria preocupado. E eu vou dizer o testemunho que eu passei. Eu fui para o joelho orar, e no dia do exame que eu ia fazer, no outro dia, eu falei assim: Senhor, eu creio no poder da oração. Eu creio. Eu não estou buscando o Senhor de ouvir falar, não. Eu quero viver. Eu quero viver com a tua palavra diz. Eu quero viver o que é a tal da vida de oração, é real ou não. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar a tua face. E eu lembro que nessa madrugada Deus falou comigo assim: eu ia fazer o exame no dia seguinte. Deus falou comigo assim: faz uma vigília, eu e você, nessa madrugada, e coloca tudo isso aí diante de mim. Mas eu e você, faz uma vigília, eu e você. Canta louvor, lê a palavra, ora, chora, clama, mas fica lá, umas 2 horas ou mais aí na minha presença. E eu fiz isso. Eu já estava naquela caminhada com o Senhor, querendo, Senhor Deus, eu não quero te buscar por causa disso aqui, mas aquilo ali foi um posicionamento para eu buscar ainda mais. Foi, porque eu vi que se Deus quiser me levar, eu não levo nada eu não vou levar nada. Eu não vou levar dólar, não vou levar meu marido, minhas filhas. Se Deus me chamar, eu não vou levar nada. Eu entendi que Jesus é a minha prioridade, que a minha vida com Deus é a minha prioridade, a minha salvação, a minha andar aprovada diante de Deus é a minha prioridade. Porque eu e você somos pó, somos pequenos, e nós não percebemos isso, tá? O diabo quer nos distrair, quer fazer com que a gente, achando que a gente é eterno, peito de aço. Mas eu e você não temos peito de aço. E eu fiz a vigília. No outro dia eu fui fazer o exame, e eu fui, pastora, confiante. Irmãos, eu fui falando assim: eu sei que eu não tenho nada, porque a tua palavra, e Deus já tinha me falado na palavra. Deus, sabe quando você está orando e Deus vai só para a palavra, você vai, abre a palavra, você fala assim: meu Deus, é Deus falando claramente. Porque Deus não é um monólogo, é um relacionamento. É um fala, um ouve, e o outro fala, o outro se cala. É assim que é o relacionamento com Deus. E eu cheguei naquela consulta com meu marido, e já deitei naquele lugar, e o médico já disse assim: não precisa se preocupar, isso aqui é só uma aguinha, um nódulo de água, isso aqui não é nada. E eu falei: eu sabia, meu marido, eu sabia. Eu falei: eu já saí assim, eu sabia, Senhor, eu já sabia que eu não tenho nada, porque eu creio na tua palavra, Senhor. Irmãos, e se fosse diferente, Simone, eu continuaria crendo, porque a minha vida não se baseia só nesta terra. Existe um lugar que me espera, que te espera, para aquele que permanecer fiel até o fim, fiel, buscando a face de Deus. Deus está no trono, mas Ele não quer que você só adore daqui, e Ele lá no trono, não. Ele quer caminhar com você, Ele quer caminhar. Deus não quer ser aquele Deus que você está aqui embaixo, Ele só recebendo adoração. Ele quer que você seja amigo, que caminha com Ele junto, lado a lado. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir, irmão, Ele quer ouvir você.
Aleluia. Vamos ser prudentes, porque as trevas, os filhos das trevas são mais prudentes do que nós. O Espírito Santo é aquele que está lado a lado. A palavra do Senhor diz que Jesus falou assim: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, e Ele lhes ensinará todas as coisas. Oh Jesus, nós vivemos com um propósito muito maior, irmãos, muito maior. Eu quero que você levante, fique em pé no seu lugar. Eu e você vivemos num propósito muito maior, irmãos, do que só trabalhar e morrer. Existe uma vida eterna que nos aguarda, e a vida eterna começa aqui, que é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer o Senhor. É o nosso bem mais precioso, é a nossa alma. Que quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, para onde nós iremos? Para onde irá a sua alma? Como eu estava dizendo, 80 anos, 100 anos passa tão rápido. É nada comparado à eternidade, é nada. Quando nós fecharmos os olhos nessa terra e tivermos uma vida de relacionamento com Deus, nós vamos chegar diante do Senhor e falar assim: oh, você aqui, minha amiga, meu filho amado, minha filha amada, que eu tanto conversei, caminhei, eu conheço você, eu te conheço, e você me conhece. Do que nós estarmos tão distraídos a ponto de não conhecermos a Deus. A pastora falou de Jó, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Eu não quero conhecer a Deus só de ouvir falar. Não queira conhecer a Deus pela experiência do outro. Tenha a sua própria experiência com o Senhor. E a própria experiência que você vai ter com o Senhor é quando Deus poder te falar assim: Ele é meu amigo, ela é minha amiga, porque eu conheço, porque eu estou junto dele, eu estou junto dela todos os dias. Ele vem à minha presença. Irmãos, a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Quando Deus lá no jardim caminhava, se encontrava com Adão na viração do dia, todo dia, a palavra diz que todo dia ele estava lá. Deus descia ao encontro daquele homem, e não mudou. É tão real que ele veio à terra. O Deus invisível se fez visível. A palavra do Senhor diz que ele se humilhou. Imagina um Deus todo poderoso ser um homem, irmão. Isso é humilhação para um Deus. O Deus criador dos céus e da terra virar um homem, pó, é muita humilhação para um Deus. Aí você vê o tamanho do amor de Deus por mim e por você, que Ele se fez pó, se fez homem, se fez miserável. Jesus se fez miserável sim, porque lá na cruz do Calvário Ele foi pendurado nu na cruz do Calvário, e todo o meu e o seu pecado estava sobre os seus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Para eu e você vivermos distraídos nessa terra, meu Deus, como o diabo quer nos cegar, como nós somos enganados por nós mesmos. Um Deus que veio à terra e nos resgatou do pecado, do inferno, porque todos nós estávamos condenados ao inferno eternamente, irmãos. Por causa da desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo, mas pela obediência de um, nós temos o direito à vida eterna. Não queira correr atrás do vento. Não queira correr atrás do vento, porque quando o Senhor te chamar, você não vai levar nada a não ser a sua vida de comunhão com Ele. Você não vai levar nada dessa terra, não vai levar título, não vai levar dólares, você não vai levar reconhecimento, não vai levar nada a não ser o que você conquistou em Deus. Aleluia! Acorda, igreja, acorda, é tempo de buscar. As suas preocupações têm que ser lançadas nele. Não importa o que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora, que Ele seja Senhor da sua vida verdadeiramente.
Não só com palavras, Ele é meu Senhor. Não, que de fato Ele seja o Senhor da sua vida. Não seja o próprio Senhor do seu umbigo, da sua vida, do seu eu, mas deixe o Senhor realmente ser o Senhor da sua vida. Sendo aqui ou aonde você estiver, Ele é o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família. Ele é o Senhor da sua vida. Ensina-nos a te ouvir, a buscar a tua face. Leva-nos além, leva-nos além. Às vezes nós estamos sendo provados para sermos aprovados. Às vezes estamos sendo provados para podermos conhecer a Ele, para que a nossa atenção saia deste mundo natural e para que a nossa atenção volte para Ele. Você já parou para pensar que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Eu quero te dizer, está doendo, está sofrendo, está esquisito, está estranho, está com medo, mas confie nele, confie no Deus da sua salvação, confie no Deus da igreja, confie no Deus que pode resolver todas as coisas, confie no Deus que manda no governo, que desmanda, que é o dono da sua vida, que é o dono da sua casa. A palavra do Senhor diz que você não é dono mais de você mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o seu dono. A palavra diz assim: não sois donos de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de Ti. Aleluia, vai, diz assim, ó: minhas provações não são maiores que o meu Deus, aleluia, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em, aleluia, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. É maravilhoso te conhecer, Jesus. Quanto mais eu e você buscamos a face dele, mais leve a gente vive, mais confiante a gente vive, mais sem medo a gente vive, porque nós depositamos tudo nele, e é ele quem nos sustenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos declarar mais uma vez? E cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de Ti. Canta bem, vem cá.
não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Aleluia! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia como um vento sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você que necessita de uma oração, você que necessita de um favor de Deus, você que entende que essa palavra é para você, eu gostaria que você viesse à frente. Você que quer, a partir de hoje, dar um passo mais profundo, mais íntimo na presença do Senhor. Você que deseja mais do Senhor, vem à frente que nós vamos ministrar, nós vamos orar por você, amém? Vou plantar e colher, com ousadia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou Alguém que deseja oração na saúde ou a intervenção do Senhor, alguma oração específica, vem à frente que nós vamos orar, nós vamos liberar sobre a sua vida um novo tempo, um mover de Deus na sua vida. Amém. Aleluia. Se ninguém necessita vir à frente, eu quero que você feche os seus olhos no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve.